por eu ter hidratado apenas com 60%, esse pão ele não teve abertura de miolo. Ele não conseguiu expandir, ele não conseguiu abrir, né? Por que, André, que isso aconteceu? Eu vou te explicar um pouquinho melhor. Quando o nosso pão, a nossa massa está lá no forno, está recebendo o calor que vem de baixo, se essa massa tem pouca hidratação, uma baixa hidratação como essa daqui, automaticamente o que irá acontecer? Para o glúten expandir, para a proteína poder expandir o gás que tem dentro dessas proteínas, precisa de água. A água vai gerar o quê? Vai aquecer, vai gerar o vapor e esse vapor começa a expandir, né? Esse gás começa a expandir. Então, quanto mais água, mais liga. Quanto mais água, tenho mais expansão, mais vapor. Automaticamente vai secando lá dentro essa água. Se tiver pouca água, então ele vai ficando o quê? Rígido, ele não consegue expandir. A proteína não consegue expandir o gás. Por quê? Porque está secando, a água está secando. E é isso que aconteceu. Se essa massa tivesse mais hidratada, por exemplo, se ela tivesse 65% de hidratação, esse pão teria crescido mais e o miolo teria aberto mais. Então isso é importantíssimo. Na verdade, isso aqui é um segredo que você está aprendendo agora, que eu estou te revelando o porquê que esse pão não cresceu. Ele não cresceu por causa da baixa hidratação. Não foi por causa da fermentação, não foi por causa do fermento, até mesmo porque nós utilizamos apenas biológico fresco, né? E não foi por causa do processo. Nós vimos o ponto da fermentação, estava ok, estava adequado, só que devido à minha baixa hidratação, o meu miolo não conseguiu abrir. Deu até uma pestaninha, mas bem leve, sabe? Praticamente não teve uma pestaninha. Por quê? Porque não teve hidratação o suficiente. Se essa massa tivesse um pouquinho mais hidratada, automaticamente ele ia se expandir. Porque ele ia ter mais tempo lá dentro, lá as leveduras, ia ter mais tempo para poder expandir esse pão e crescer. Como não teve tempo, ele cresceu onde conseguiu. Então ele parou, limitou ele. A baixa hidratação limitou ele. Tá ok? Então, eu já tirei o excesso de farinha, tá vendo? Por isso que eu coloco farinha, para não queimar tanto. Vamos agora cortar ele. Não, antes de cortar ele, né, para esclarecer, fala assim, André, mas como que você me prova que realmente é a hidratação que fez isso, né? E eu tenho aqui já do lado um outro pão que eu fiz junto com esse, né, num outro processo, e eu vou te mostrar agora. Olha a diferença desse pão. Olha a diferença desse pão. Olha a abertura desse miolo. Olha a pestana que ele teve. Pestana, que bonita que teve essa pestana, né? Qual que é a diferença, André, desse pão para esse? Esse aqui tem mais hidratação e esse tem menos hidratação. É claro que esse tem fermento natural e fermento biológico, fermentação mista. E esse é apenas o nosso fermento biológico. Mas a diferença está onde? Na nossa hidratação, porque o processo foi o mesmo dos dois, não mudou, é o mesmo processo. Então você olha a diferença. É claro que aqui foi assado na panela oval, tá? Para ele ter ficado nesse formato, ele foi assado na panela oval. E esse foi na panela redonda.